Cumprimento a todos na paz do Senhor. Hoje, nesse dia 15 de outubro de 2021, vou ler o texto muito conhecido que se encontra no livro do evangelista João, no capítulo 3. E o versículo primeiro a seguir, que traz como título ou como epígrafe, depende da sua maneira de falar, Jesus instrui Nicodemo acerca do novo nascimento. E diz assim: havia entre os judeus, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse-lhe: na verdade digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é carne, e o que é espírito, é espírito. Não te maravilhes de ter dito isto, o necessário vos é nascer de novo. Irmãos, uma coisa que aprendemos com Jesus, que bom seria que todos os que ministram a palavra de Deus tivesse Jesus realmente como seu mestre, como seu guia, como seu orientador. É que Jesus não perdia tempo, o tempo oportuno era muito precioso. Nicodemo chegou fazendo elogio. Nicodemo não era uma pessoa qualquer, era uma das maiores autoridades na matéria bíblica, como doutor da lei. Nicodemo foi um homem criado aos pés do maior mestre de Israel, que era Gamaliel. Então, assim como Paulo e outros grandes homens de Deus, e ele se aproxima de Jesus fazendo os elogios, e Jesus não se deixa levar por elogios. Jesus tinha pressa. Jesus disse para Nicodemo: é necessário nascer de novo. Como a palavra da cruz, ela é simples e objetiva. Jesus veio para salvar os que se haviam perdido. A palavra da cruz, ela é objetiva. Jesus, não importa o que você tenha feito, se você aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, Ele será o Senhor da tua vida e a tua vida vai mudar a partir deste momento. A palavra da cruz, ela é simples. Jesus cura, Jesus batiza, Jesus com o Espírito Santo, Jesus leva para o céu. Este é o verdadeiro objetivo da palavra de Deus: salvar o homem, nortear o homem agora nos caminhos segundo a palavra de Deus, que é uma bússola inerrante para aqueles que as seguem. Então, irmão, porque, e aí, quantas vezes eu já ouvi pregadores de nome dizer Jesus complica, Jesus depois descomplica e depois explica porque complicou, como que Jesus fosse um panaca desse, como eles que pregam isso. Porque quem prega isso é um panaca. Não tem nenhum conhecimento teológico acerca de Cristo. Conhece Cristo apenas de ouvir falar, mas nunca tiveram encontro com Cristo. Jesus não é menino. Jesus, ele é objetivo. Mateus 11, 28. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é sempre objetivo. Jesus tem sempre uma linha. Jesus não perde tempo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, o versículo 37 e 38, o escritor diz: ainda um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A fé é um alimento da nossa alma. Por quê? Porque eu só adquiro. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você passa a ler a Bíblia,
você aumenta a sua fé. Porque a sua fé vem pelo ouvir. E não ouvir qualquer coisa, mas a palavra de Deus. Precisamos ter essa esperança, irmão. O próprio Jesus disse a Nicodemo uma coisa extraordinária. No mesmo capítulo 3, no versículo 16, ele disse assim, ele confirmando tudo, ele fechando toda a sua mensagem, ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra que Jesus nos chamou para estar anunciando todos os dias é sempre a mesma. Ainda existe esperança para você. O homem pode ter sido o pior bandido, o pior prostituto, a pior ralé. O homem pode ter sido uma escória da sociedade e vivido na sarjeta, ou está vivendo ainda na sarjeta, no pior esgoto da vida. Sem endereço, sem identidade. Ser uma pessoa anônima vivendo na sombra de uma sociedade suja e imunda, como a nossa sociedade, que dá uma de boazinha. Mas na hora que ele aceita Jesus, a história dele é mudada. Ele sai automaticamente. Quando o homem aceita Jesus, não importa a posição social ou socioeconômica que ela esteja vivendo, automaticamente ele ganha uma nova família. Ele ganha alguém que o chama de irmão, mesmo sem o conhecer. E Jesus escreve o seu nome no livro da vida. Então, que era anonimato até ontem, quando ele aceita o evangelho, não importa qual é a igreja que ele vá frequentar, ele passa a ter uma grande família. Ele sai do anonimato. E ele agora encontra alguém para chorar com ele. Agora ele encontra alguém para pegar pela mão dele. Ele agora encontra alguém para ajudar a ele erguer-se. Tá entendendo? E Deus dá para ele uma nova oportunidade na vida. E muitos ficam olhando como é que Deus faz isso, porque é para isso que Jesus morreu. A Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Doente de quê? Do pecado, afastado dessa sociedade. Mesmo que alguém tenha falado para você que não tem mais jeito, que o seu caso é um caso perdido, que nunca ouviu recuperação, vivendo na posição que você se encontra, talvez numa cracolândia da vida, mas eu digo para você, ainda existe esperança para você. Jesus é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Faça uma aliança ainda hoje com Jesus. Não tenha vergonha de carregar esta Bíblia. Ela não é apenas um amontoado de folhas, não. Ela é a palavra de Deus. Ela é o alimento da tua alma. Ela é uma bússola, ela é o teu guia. Ela que nos momentos mais difíceis da minha e da tua vida, que começamos a abrir, Jesus fala conosco, dizendo, filha ou filha, eu estou vendo tudo. Pense nisso, faça uma aliança com Jesus. Se você já o fez, observe se a aliança está ainda intacta, mas se quebrou. Conserta a sua aliança com Cristo, porque ainda existe esperança para você. Bom dia.